Hoje, sábado, dia 23 de novembro. Gente, tá rolando muita coisa na Fazenda não, tá? Apenas ali a ressaca moral da Vanessa, que deu em cima do Sidney ontem a noite toda, né? Pra quem tava assistindo no Play Plus. Não sei se eles vão mostrar na Record hoje com o mesmo nível de detalhes que a gente viu ali. Mas o Sidney também, obviamente, resolveu se garantir ali e dizer que não, que para ele não estava tão bem assim as coisas, né? Seja lá como for, gente, vamos ser sinceros em uma coisa. Parece que a Vanessa tá querendo forçar uma barra que não existe. E aí, agora ela se sente culpada porque, segundo o que ela mesma disse, tem um cara aqui fora que ela deixou. Quer dizer, a essa altura do campeonato, muito provavelmente, o cara já deve ter largado ela, mas enfim, ela acha que ainda tem alguém aqui esperando por ela, né? Eu acho que a esse momento não devia ter mais ninguém esperando, mas enfim, ela acredita nisso. Aí, o Fernando, ele acha que o pessoal ali do G4 vai tombar dessa vez. Ele falou com todas as letras ali antes da festa, durante a festa, hoje ao longo do dia inteiro, que o pessoal do G4 vai sofrer a primeira derrota. Será mesmo? Vai ser interessante, né? Aí eles traçaram um monte de estratégia ali, que pra mim só vai dar certo essas estratégias se eles tiverem uma atitude ali um pouco kamikaze. Que não tem jeito de vocês verem essa mudança no jogo que eles tanto querem se eles continuarem insistindo em ir para cima do G4. Não vai mudar, vai continuar a mesma coisa. O Fernando já entendeu isso, o Juninho já entendeu isso, até o Albert já entendeu isso. O problema está sendo a Flora e a Vanessa, que ainda não entenderam que tem que fazer essa estratégia. Mas enfim, gente, eu vou explicar para vocês algumas coisas aí do que aconteceu, vou comentar com vocês aí algumas coisas do que rolou aí durante a madrugada, lá na festa e tal. Lembrando, nem tudo que eu vou falar aqui vai estar na edição do programa da Record, e eu não vou falar do rancho do fazendeiro neste vídeo específico. No próximo vídeo, daqui a pouco, eu falo do rancho do fazendeiro, comento com vocês o que rolou por lá, tá certo? E do banho de piscina ali que tá o Sidney, a Vanessa, o Gilson e a Flora. Por enquanto a gente vai se centrar em algumas coisas que estão rolando aí de destaque nas redes sociais. Primeiramente, né? A matéria do jornal O Globo que saiu hoje. Olha só a matéria do jornal O Globo. Favorito da Fazenda? Relembre como Sacha Bali cresceu no programa. Mais perseguido que Juliette e Davi. Gente, tá? Porque muita gente aí entendeu que o jornal é que tinha feito essa definição. Quem disse que era mais perseguido que Juliette e Davi foi o próprio Sacha, tá? Só vou lembrar isso aí, foi o próprio Sacha quem disse. Vamos dar uma lida rápida nessa matéria aí, só para deixar isso bem claro e esclarecido aí, tá? Vamos lá, eu vou botar até em tela cheia para a gente ler juntos isso aqui, para não restar dúvidas. Ah, tá, deixa eu só clicar aqui no vídeo. Já já eu explico esse vídeo aí para vocês da Vanessa, né? Olha só. Há pouco menos de um mês da grande final da Fazenda 16, que revelará o campeão no dia 19 de dezembro, não há dúvidas de que Sacha Bali é o participante com maior predileção entre o público para arrematar o prêmio de R$2 milhões. Em enquetes realizadas nas redes sociais e em diferentes sites, o ator de 43 anos desponta de maneira unânime como o franco favorito. Mas afinal, como o carioca com mais de 500 mil seguidores no Instagram chegou a esse posto no reality show? Os primeiros dias e a adaptação ao jogo. No início da Fazenda 16, Sacha preferiu observar os outros colegas e criar conexões antes de se expor. Essa postura inicial manteve o ator longe de conflitos diretos,
mas o colocou na mira de alguns participantes que o acusaram de ser apagado e em cima do muro. A estratégia, porém, deu lugar a um comportamento mais ativo à medida que as alianças começaram a se formar e os embates surgiram. Integrante do grupão. Pois bem, passados os primeiros dias do confinamento, Sacha Bali logo se integrou, ainda que informalmente, ao grupão, assim definido pelos espectadores por reunir, naquele período do jogo, a maior quantidade de participantes. A formação era composta por Larissa, Raquel, Camila, Suelen, Flora, Luana, Júlia, Yuri, Cauê, Gui e Gisele, além do próprio Sacha. Desleal e manipulador. Até que Sacha se envolveu com Larissa Tomásia, que estava no grupão. Numa dinâmica do programa, durante a formação da roça, o participante tentou passar informações de maneira indevida para a ex-BBB, o que, no fim das contas, acabou levando a moça para a berlinda. E pronto, Larissa foi a segunda eliminada do reality show. Dias depois, ela surgiu no programa A Hora do Faro, em participação que é sempre exibida para os confinados, colocando plaquinhas com os adjetivos desleal e manipulador sobre a imagem de Sacha. Não deu outra. A partir daí, o jogo virou totalmente. Traição ao vivo. Antigas aliadas de Sacha, as participantes Raquel, Camila, Suelen, Flora e Gisele tomaram as dores de Larissa, mesmo sem ter detalhes do que estava passando fora do confinamento, e votaram no ator junto aos adversários do chamado grupinho, até então informalmente liderado pelo ex-jogador de futebol Zé Love. Na formação da roça ao vivo, Sacha foi pego de surpresa com a altíssima quantidade de votos. Começou aí a grande virada do jogo. Disse o Sacha naquela ocasião: "Estou sendo mais perseguido do que Davi e Juliette", comentou ele em referência aos ex-BBBs campeões. Acuado e atacado por todos os lados, Sacha recebeu o apoio de Yuri Bonotto, conhecido por interpretar o bombeiro do programa de Eliana nos antigos programas comandados pela apresentadora no SBT. Juntaram-se aos dois uma dupla que também andava meio avulsa no programa depois de brigas na casa. A influenciadora Luana Targino, que rompera com as aliadas do grupão, e o também ator Gui Vieira na mesmíssima situação que a colega. Nascia então o novo grupo, o G4, ou Grupo dos Quatro. Tá? Essa é a matéria que saiu no Globo hoje, muita gente comentando aí, né, que o Globo teria feito essa definição. Não. Essa definição foi feita aí pelo próprio Sacha, ele relembrou a situação em que isso aconteceu. O Sacha de fato fez esse comentário e o Sacha de fato foi crescendo por causa disso. Dá pra gente cravar que o Sacha vai vencer o programa? Hoje, dia 23 de novembro, dá pra gente dizer. Vai ser assim até o dia 19, faltando 25 dias, 24 dias para o programa acabar? Não dá pra gente dizer, porque vai depender muito, mas muito aí, de como as coisas vão se encaminhar. Aí a gente vai ver como as coisas vão mudar. Se o Gui vai crescer, se a Luana vai crescer, se o Sacha vai cometer algum erro, se o Sacha pode cometer algum tipo de problema que tire o favoritismo dele e tal. Esse tipo de coisa, gente, não dá pra gente prever. A gente só sabe que, por enquanto, o Sacha é o favorito ao prêmio. Vai ganhar? Vai depender aí de uma série de coisas que dependem dele, mas também dependem do público aqui de fora. Só esclarecendo aí essa matéria, tá? Só esclarecendo aí muita coisa. Vamos lá comentar o que aconteceu ali antes da festa. Porque também passou a festa toda o Fernando ali comentando sobre a estratégia que o grupão vai tomar a partir de agora. Que grande estratégia vai ser essa? O Fernando disse ali que o G4 vai dar um tiro no próprio pé se indicá-lo para a roça. O Fernando estava realmente bem confiante que esse será o momento em que o G4
ou o Quarteto Fantástico, aí, como você quiser chamar, vai cometer um erro estratégico ao indicá-lo para a roça. Disse ele ali que esse é o momento de revirar o jogo, de mexer as coisas. O Fernando já disse que ele sabe que ele vai ser indicado pelo Gui, mas ele está confiante que ele vai voltar, porque afinal ele já voltou de 2 roças, mas ele esqueceu que o Sacha voltou de 5, né? Disse o Fernando, talvez essa semana seja o primeiro tiro no pé deles. Eu vou voltar e vou ser o primeiro tiro no pé deles. Eu já voltei de 2 roças. Já briguei com os outros e já voltei. Eles já me ameaçaram de morte. Eu já fui humilhado pela Gisele e ninguém fez nada. E aí o Fernando disse que agora ele vê a chance de eliminar um dos membros no G4 se ele for indicado para a roça. Disse o Fernando, se Deus quiser, eles vão me colocar na roça. E se eles me colocarem na roça, eu vou tirar um deles. Aí, durante a festa, ele falou isso com a Flora, falou isso aí com a Vanessa, falou aí depois com a Flor, falou com um monte de gente, mas foi com o Juninho que ele disse ali a estratégia que ele estava armando. Depois eu volto, depois eu passo a imagem aí do Juninho e tal, mas qual é a estratégia do Fernando ali? Ele disse ali as indicações para a roça e o foco agora do grupão, segundo eles, precisa ser na Luana. Então, ao invés deles votarem no Yuri, vamos votar na Luana. Foi o que o Fernando disse ali. O Fernando, se for me colocar na roça, eu quero que vá a Luana junto. Aí o Juninho disse que ele topava votar na Luana. E aí o Fernando disse o porquê que ele topava que a Luana fosse junto com ele. Porque ele disse que planeja usar a ameaça que ele recebeu da Luana como argumento de voto na roça. Disse o Fernando, esse vai ser o meu discurso, então tem que colocar ela. Eu vou jogar o peso no cu dela, segundo disse aí o Fernando. E aí depois teve um outro momento aí, deixa eu ver se eu acho essa imagem aqui para ilustrar melhor aí para vocês, né? Porque o Fernando passou a noite toda, o dia inteiro falando disso ali na roça. Foi a noite toda, mas a noite toda mesmo comentando isso ali, tá? Deixa eu achar aqui a imagem. Todo momento que ele aparecia, ele estava falando dessa brilhante estratégia dele de ir para a roça. E aí, ele já falou ali que pretende colocar mesmo a Luana, que essa é a Luana ali. E aí o Fernando disse ali que ele pode agora se fazer de vítima também, porque ele é vítima de tudo o que aconteceu. E aí ele precisa usar isso a favor dele. Disse o Fernando, motivo para me fazer de vítima eu tenho. E aí o Sidney disse, você tem, mas você não fica se vitimizando. E aí o Fernando disse que ele teve vários embates ali com o G4, e aí ele disse que pretende usar isso ali para até confrontar o G4, e depois o Albert e o Sidney deram um jeito de enfiar o Sacha no meio de tudo, dizendo que as brigas que as meninas tiveram com o Sacha contribuíram para as eliminações. Disse o Albert, e daí com quem ele brigou ou não, Fernando? E aí o Sidney disse que ele acha pouco, mas no fim das contas, eles sabem que as brigas que as meninas tiveram com o Sacha influenciaram e muito a eliminação delas. Quer dizer, né, o Sacha pediu e foi entregue. Basicamente foi isso aí. Aí depois, os dois ali disseram que eles precisam, nessa semana, concentrar os votos na Luana. Disse aí o Albert, nessa semana a gente tem que ir na Luana. Disse ele também que tanto faz se for a Luana ou o Yuri. Só que a Luana tá crescendo no jogo. Aí o Sidney disse que não dá pra dar mole pra Luana agora não. Tá bom, né? Se eles acham que vai dar certo, eu só vou dizer uma coisa pra eles. Rever essa estratégia, porque o grande problema é que vocês, para reverterem esse jogo, vão precisar ser um pouco kamikazes.
E eu acho que vocês não estão muito afim de fazer um jogo kamikaze. O Juninho, inclusive, falou isso para eles, que para eles reverterem esse jogo, eles precisam tirar o chapéu de fazendeiro do G4, que está há 4 semanas consecutivas com esse chapéu. E a única forma que eles têm de fazer isso é uma roça só com eles. Então, como é que eles vão fazer isso? É meio que impossível. Dependendo do poder aí do Lampião e de quem pegar esse Lampião, até que pode ser possível, mas é preciso ter muito sangue frio. É preciso que a pessoa entenda que esse jogo precisa ser virado. E como é que ele vai virar esse jogo, já que eles falam tanto de virada de jogo? Vamos supor que o poder B vença. E aí a Luana seja mais votada. E aí eles tirem os votos da Luana e joguem os votos na Flora, por exemplo. Aí você vai ter o Fernando, Flora, e aí a Flora puxa alguém do grupão. Aí sobra alguém do grupão, aí vão ser uma roça com os 4. E aí sim, eles vão ter a chance de mudar o jogo. Vai eliminar um deles? Vai. Mas pelo menos eles vão ter a chance de fazer o mesmo na próxima semana. De conseguir colocar os 4 ali na roça. O grande problema é, eles não são inteligentes a ponto de pensar nessa estratégia e de ter sangue frio suficiente para fazer essa estratégia andar, né? Porque essa estratégia demanda um certo sangue frio, demanda aí a pessoa entender que uma delas vai ser eliminada mesmo, que uma delas vai embora desse jogo e que não tem muito o que fazer. Mas você pelo menos pode escolher com quem você vai, né? Pelo menos você ainda tem essa opção. Aí, em outro momento da festa, a Flor foi ali conversar com o pessoal do G4, e aí eles quiseram saber qual era a estratégia dela, né? Porque afinal ela estava ou não estava com o Albert. E aí o Sasha quis saber se ela realmente ainda estava jogando com o Albert e tal, se estavam juntos ou não no jogo e tal. E aí a Flor falou assim que ela estava bem, que os dois jogam separados, só que no Resta 1, eles têm esse acordo de salvar um ao outro. E aí a Flor disse que em alguns momentos do jogo, as estratégias tanto dela quanto dele coincidiram. Disse a Flor. Ele conversou com o Gui para mostrar a estratégia porque ele queria que a Gisele saísse, que era o que vocês queriam também. E aí a Flor também falou sobre a saída dela do grupão após ela se sentir traída e a aproximação dela com o G4, como aconteceu na semana passada. Disse ela, até eu ser traída, eu saí do grupo e comecei a conversar mais com vocês. Com vocês eu sempre conversei, especialmente com você, ela se referindo aí ao Sasha. Mas depois do que aconteceu, todo mundo estranhou que a Flor meio que deu uma distanciada. Aí a Luana perguntou ali se o pessoal do grupão já tinha ali um alvo definido para essa próxima roça. A Luana perguntou, Flor, o grupo nessa semana vai em mim ou vai no Yuri? Aí a Flor disse para eles que ela não sabe. E aí o Sasha disse que o voto provavelmente ia ser em cima da Luana. E aí a Luana disse que ela estava muito preocupada assim com o fato dela não ser a fazendeira e tal. Então que o grupão provavelmente iria votar nela e iria vetá-la. Então, de alguma forma, ela não estaria disponível para ser fazendeira outra vez. Aí a Flor disse que ela conversa com o pessoal do grupão, sim, conversa, mas que ela não fala de jogo mais com eles, porque afinal ela não quer ter problemas com eles. Flor, você é muito falsa, mulher. Claro que tu fala de jogo com eles. Inclusive, hoje à tarde tu estava falando disso com o Fernando. Vocês estavam ali fazendo todo um planejamento, né? Mas enquanto a falsidade estiver funcionando para ajudar a Flor, óbvio que ela vai ficar do lado da falsidade, né? Vocês conhecem a Flor, né? Se tá funcionando, tá indo tudo bem, a Flor vai continuar indo tudo bem. Aí vamos lá para o outro momento da festa, Vanessa. A Vanessa resolveu beber um pouquinho a mais na festa de ontem.
bebeu assim a mais mesmo, tá? Olha aí pela cara dela. E aí ela confessou ali pro Juninho que ela realmente estava muito interessada no Sidney, mas ela estava com medo de levar um fora dele. E aí o Juninho falou que ele também acha que o Sidney tá de boa, só que o Sidney não quer se envolver com ninguém lá dentro da fazenda. E aí ele disse que não quer mesmo problemas. E aí a Vanessa disse que ela estava se sentindo muito confusa com os sinais do Sidney. Disse a Vanessa: tem horas que eu acho que ele tá afim e tem horas que eu acho que não. E aí o Juninho disse ali para Vanessa ser clara sobre o que ela realmente quer com o Sidney. Qual é a intenção dela? Disse o Juninho: ele não vai fazer. Se você não começar, ele não vai fazer. Você tem que deixar bem claro para ele que você quer de verdade, mas você não quer o namoro. Deixa claro que isso não é o namoro. E aí o próprio Juninho, né? O Juninho serviu de cupido ontem. Aí ele disse assim qual era a abordagem que ela devia ter para se aproximar dele na festa. Disse o Juninho: na hora que estiver acabando a festa, vai lá e diz assim: tô triste com a Babi, com as festas sem ela. E aí quando for entrar no quarto, você fala: deita aqui hoje, ou então eu posso deitar com você? Olha as ideias que o Juninho deu para Vanessa, né? E aí a Vanessa disse que ela estava com medo de ser rejeitada ali pelo Sidney e disse que ela já teve várias experiências aí, inclusive na televisão, e que ela estava com medo de levar mais um fora. E aí depois ela disse que todos os caras com quem ela ficou no programa, na vida dela, aliás, sempre tiveram algum tipo de problema. Mulher, tá difícil a tua situação, né? Seja lá como for, deixa eu mostrar pra vocês o vídeo, o trecho do vídeo aí, e que ela ficou dando em cima dele mesmo. Sério, ela ficou dando em cima dele a noite toda. Dá pra ver que realmente ela tava com o negócio ali bem assim, aceso, mas o Sidney não estava nem um pouco afim. Olha só. Obviamente eu tenho que tirar o som, né, gente, porque aqui tem questão de música. E aí entra direitos autorais. Mas olha só, você vê aí, ó. Olha aí, olha a Vanessa em cima do Sidney. E ele desconfortável com essa situação. Veja aí o Sidney, olha aí, olha como ele realmente não estava afim. Sidney simplesmente foi educado, mas ele não estava afim de ficar com ninguém. Gente do céu, será que a Vanessa não se tocou disso, que o Sidney não estava afim? Que o Sidney realmente não queria? Sério, eu quando vi essa cena ontem, eu ri, eu fiquei dizendo assim: mulher, pelo amor de Deus, te valoriza, o cara não tá nem um pouco afim de ti, mas tu vai lá, te joga, abraça o cara, e o cara aí fica dando um sorrisinho e dizendo que não quer, mulher, pelo amor de Deus, né? Tu já participou de programa de casamento, tu sabe muito bem como as coisas são, mas no fim das contas ela insistiu e acabou até conseguindo um selinho do Sidney. Mas não antes sem ela e a Flora trocarem algumas alfinetadas. A Flora disse ali numa conversa, vocês estão vendo aí, né, que elas estavam sentadas numa mesa. A Flora disse que ela sempre foi autêntica, independentemente das críticas que fazem sobre ela. Disse a Flora: eu sempre fui eu, independente de amigo chato ou de amiga chata. Eu nunca precisei ser outra pessoa. E aí a Vanessa disse que ela já se sentiu oprimida e julgada pelas pessoas da fazenda. Tadinha da Vanessa, né? Tão oprimida e tão julgada que quase foi eliminada pelo público. Só não foi porque tinha gente pior do que ela para sair na frente, né? Só por isso que ela não foi. Aí a Vanessa disse que cada um reage de um jeito e ela se sentiu muito oprimida dentro da fazenda. E porque ela era muito boba, ela era muito sonsa. Ainda continua sendo, né? Mas enfim. Aí a Flora disse ali, discordando, que sonsa não é uma coisa de opressão,
que você é sonso porque você é sonso mesmo. E ela disse ali ainda umas outras coisas da Vanessa, porque elas ficaram trocando farpas boa parte da conversa. Aí a Vanessa acusou a Flora de tentar rebaixá-la. Disse a Vanessa: você faz vários comentários querendo me rebaixar desde o início do programa. E aí a Flora se defendeu, dizendo que ela nunca tentou diminuir a Vanessa. Disse ela: eu nunca quis te diminuir. Mas a Flora disse que a Vanessa miava. Então vamos mostrar o vídeo, né? Porque obviamente a gente tem esse vídeo, obviamente a gente tem esse momento aí que ela disse que a Vanessa miava. Olha só aqui um trechinho desse momento. Olha só, vamos lá, rapidinho. Vamos lá, deixa eu só colocar o som, né? Porque sem o som vocês não vão ouvir. Olha só. Que é som, tá? Eu só não sei fazer tua risada. O que seria som? Som você que mia. Mulher que mia. O que seria Mia? Não, você mia. O que seria Mia? Mia, fala baixinho, fala amor. Ah, mas isso aí não é ruim, não. É o meu jeito. Participa aí, Juliette. Eu juro pra vocês que eu ri, né? Não tem como não rir. Porque afinal ela disse que a mulher miava. Ou seja, ela disse que a mulher é chata. Miar no sentido de miar, como um gato miando. Sabe como é um gato miando? Ela estava se referindo a isso. E às vezes um gato miando, ele é chato. Vocês sabem, como quem tem gato sabe que às vezes um gato miando, um gato ali, quando fica miando, é porque ele tá te pedindo alguma coisa. Então ela estava se referindo a isso. Gente, não deu pra rir dessa história, né? Disse que a outra estava miando. E aí depois as duas começaram a discutir ali sobre comentários que uma magoou a outra. A Vanessa disse que ela falou várias coisas desde o começo do programa, que a Flora, aliás, falou coisas para ela que deixaram ela muito magoada e que não foram coisas falando de brincadeira. E aí a Flora disse que é melhor que ela fosse sincera e que em nenhum momento ela diminuiu ali a Vanessa, mas pediu perdão caso a Vanessa tenha se sentido diminuída em algum momento. Aí depois, e quando ela viu que não ia realmente dar certo essa conversa aí, ela foi procurar o Juninho. E aí conversou de novo com o Juninho para tentar entender os sentimentos do Sidney, os sinais dele e tal. Gente, uma coisa assim, chata a noite toda. E eu vou mostrar aqui, né, já que eu trouxe ontem, eu já tinha mostrado para vocês a imagem, eu vou mostrar para vocês o vídeo da Vanessa e da Flora dando um selinho no Sidney. A gente tem, obviamente, tudo, né, gente? A gente resgata tudo, porque isso faz parte do nosso trabalho, né? Mas que é chato, viu? Olha que eu vou contar pra vocês. É chato. Sidney deu logo um selinho nas duas, tá? Tanto na Flora quanto na Vanessa. E acredito eu que ele fez isso de propósito, justamente para não criar nada nenhuma e nem outra. Olha só, este momento aí deste selinho. Eu preciso só tirar o som, tá? Porque isso aqui tem coisas de direitos autorais. Mas olha aí o momento do beijo, olha aí. Olha aí, as duas estavam lá dançando. E aí, ó, viu? Vocês vejam que ele não tá afim. Vejam que ele não tá afim. Aí ele dá um selinho na Flora, depois dá um selinho nela. E é só, gente, foi só isso, tá? Não foi beijo, não foi nada. E aí ela força a barra, mas ele não quer. Estão vendo, né? Ele força demais a barra. Vocês acham que ela tá com ciúme? Vocês acham que a Flora e a Vanessa estão com ciúme uma da outra porque elas deram um selinho no Sidney? Querendo ou não, gente, o Sidney não é de se jogar fora, né? O Sidney é um cara bonito, o Sidney é um cara bonitão, né? Apesar aí dos erros dele no jogo, não dá pra negar que ele é um cara bonitão, que ele é um cara até hoje galã de novela, né? Então, não dá pra negar isso dele. Acho só que ele precisa se cuidar um pouquinho mais, né? Porque tá ficando careca. Acho que ele poderia fazer aquele tratamento lá que rola aqui no YouTube de minoxidil ali pra dar um jeitinho, pra não ficar tão careca assim. Mas, enfim.
Ou então poderia aproveitar, já que ele tem uma certa visibilidade, fazer um transplante ali de cabelo para ver se cresce de novo, né? Para não ficar feio. Seja lá como for, foi só isso aí que aconteceu. Mas teve um momento da noite, antes deles irem dormir, tá? Que a Vanessa, de fato, chamou o Sidney para deitar com ela. Só que o Sidney recusou. E aí o Sidney disse assim, vamos manter uma distância segura. Olha só. Óbvio, né? Deixa eu colocar o som, porque sem o som vocês não vão ouvir. Eu queria ter uma mesa automatizada que facilitaria bastante as coisas para mim. Olha só. Vamos manter uma distância segura. Melhor manter uma distância segura, né? Melhor manter essa distância segura, muito melhor do que evitar problemas, né, Sidney? Sidney sabe muito bem os problemas que isso pode causar lá na frente, né? Sidney já sabe, por isso que ele manteve essa distância segura aí dela. Mas levou um fora, né, Vanessa? Você não queria levar um fora? Levou um fora. Aconteceu, mais uma vez, dentro de um reality show, né? Olha, eu ri demais da cara aí da Vanessa, ri mesmo. Porque, afinal, agora o cara que a Vanessa disse que estava aqui fora já deve ter dado um fora nela também, né? Imagina quando ela sair e descobrir isso. Aí, hoje de manhã, quando ela estava fazendo ali as tarefas dela com os animais, ela confessou ali pro Fernando que ela tá de ressaca moral. E aí, o Fernando confirmou que a Vanessa falou muitas coisas até comprometedoras na noite anterior. Disse o Fernando, você falou muita merda ontem. E aí o Fernando lembrou que a Vanessa disse que não daria chance pro Sidney fora do programa. Disse o Fernando, que você não ia dar chance pro Sidney lá fora. Aí a Vanessa ficou preocupada com o que mais ela poderia ter dito e o que o público poderia ter compreendido disso. Disse a Vanessa, meu Deus, tá vendo o que eu falo, a vergonha que eu passei? O que mais que eu falei ontem, Fernando, que foi comprometedor? Pensou a Vanessa. E aí o Fernando mencionou que o Sidney não reagiu negativamente, que ele não falou nada, que o Sidney é um homem muito elegante, mas ele não tinha muitas respostas para o que a Vanessa disse. Aí a Vanessa disse ali que ela estava realmente com muita vergonha do que ela tinha dito ali e do que ela tinha feito na noite anterior. Disse a Vanessa, que vergonha, a cachaça não mata, ela humilha. Mas tu foi beber demais, né, mulher? Se tu tivesse ficado na tua, ali quietinha, não tivesse insistido, talvez ninguém tivesse ligado para isso, né? Mas enfim, ela passou o dia todo preocupada com essa ressaca moral. Aí corta agora, um pouquinho nesse momento que eu tô gravando com vocês, ela dando em cima do Sidney de novo, né? E olha que ela nem bebeu. Aí o Fernando depois, já ali preparando o almoço de hoje, já disse ali que ele estava planejando o discurso que ele vai dizer, tanto para o Gui quanto para o Yuri, sobre a roça. E vai dizer ali que os dois são agressivos. Disse o Fernando que o Gui e o Yuri ficaram incomodados, porque ele falou no apontamento que os dois são agressivos e que chutaram uma porta. E que agora tá virando um desconforto, toda essa história que tem aí por trás. Então, que ele ia apertar tudo agora na formação da roça. E que ele também disse que vai continuar falando da agressividade. Ele vai continuar batendo nessa mesma tecla de dizer que os dois ainda são agressivos. E ainda mais, o Fernando disse que ele vai chamar o Gui para conversar sobre os segredos trazidos aí pela Fernanda. Disse o Fernando, hoje eu vou chamar ele para conversar e vou falar assim, queridinho, vamos conversar sobre os segredos lá que a Fernanda ia falar sobre você e eu não deixei?
E aí o Roberto disse que isso já passou, que não era pro Fernando tocar nisso. Só que aí o Fernando disse, ele tá me chamando de mau caráter. Então a Fernanda ia falar uma coisa e eu falei para ela não dizer nada, pois eu sei o que ela ia dizer, então eu vou contar. Aí depois o Fernando disse que o Gui é um ditador e que obriga todo mundo ali a fazer as coisas que ele quer e tal. Ai, gente, coisa chata. Aí o Albert mencionou que também a Luana não faz nada dentro da casa e que ela não se sente obrigada a fazer, toda uma reclamação. E depois eles não entendem aí porque eles estão indo mal, né? Aí depois o Fernando disse que se ele for fazer a prova de fogo amanhã, provavelmente ele vai. Ele disse assim, que ele pretende colocar a Luana e o Yuri na baia. Disse o Fernando, a gente tá com um problema que não foi pensado ainda. Provavelmente se eu ou o Albert pegarmos Lampião, Luana e Yuri vão estar na baia. Lembrando que só 5 pessoas vão poder fazer a prova amanhã. Quem são as 5 pessoas que vão poder fazer a prova amanhã? O próprio Fernando, o Albert, a Luana, o Yuri e, se eu não me engano, tá? Acho que a Flora também, se eu não me engano, tá? São só 5 pessoas que vão poder fazer. Porque todas as outras já fizeram na semana passada e elas não vão poder fazer de novo. Não, a Flora fez, tá certo. Mas são 5 pessoas. Deixa eu me lembrar qual é a outra pessoa. E aí a Flor, então, apontou que se caso a Luana e o Yuri estiverem na baia, eles não vão poder ser votados. E aí o Fernando disse que isso seria um problema para a estratégia que o grupão tá armando. Disse o Fernando. Aí a gente realmente não vai poder votar neles se eles estiverem na baia. Mas daí pode ser o contrário, eles ganhem e coloquem vocês na baia. Aí vocês não vão poder ser votados, né? Porque vocês estão contando que vocês vão ganhar. Mas e se eles ganharem? Como é que faz? Aí o Fernando mencionou as pessoas que provavelmente vão estar na baia essa semana. Disse aí o Fernando que a baia provavelmente vai ser entre ele, o Albert, a Vanessa, o Yuri e a Luana. Essas 5 pessoas. De fato, as 5 pessoas que não fizeram a prova na semana passada, tá? Quem são? Vamos relembrar quem são as pessoas que provavelmente farão a prova amanhã, tá? Quem são essas pessoas? Fernando, Albert, Vanessa, Yuri e Luana. Essas 5 pessoas devem fazer a prova de fogo amanhã. E dessas 5 pessoas, muito provavelmente, tá? Não sei qual é a estratégia que o Carelli vai usar. Não sei se vão as 5 fazer, se vão 4 fazer, se vão 3 disputar e tal. É muito provável, sim, que algumas dessas pessoas realmente estejam na baia. Lembrando que a maioria da casa já fez prova na semana passada, ela não pode ir. Eles não podem ir de novo. Aí depois o Fernando ali começou a traçar estratégias ali e tal. Teve outro momento ali que o Jussão encontrou um lençol cheio de cabelo. Aí disseram que esse lençol era do Sacha. Aí ele expressou o nojo que ele sentiu e vê esse lençol cheio de coisa lá e tal. Disse que isso era nojento, enfim. Aí o Fernando disse que se ele pegar a prova, a bolinha para participar da prova do Lampião, ele vai chamar o Sidney e o Gilson para serem os ajudantes dele e vai colocar o Yuri e a Luana na baia. E aí a Flor disse que está pensando em votar na Vanessa agora, mas ela também está preocupada com a possibilidade da Vanessa estar na baia essa semana. Disse aí a Flor, eu tô pensando em votar nela, na Vanessa, mas também ela provavelmente pode estar na baia. Aí o Fernando disse ali também que pode ser que não haja um sorteio da prova do Lampião, já que 5 pessoas não participaram na semana passada e pode ser que essas 5 pessoas desçam direto e não haja o sorteio da bolinha. E aí ele disse que faz todo sentido, porque afinal apenas esses 5 estão aptos a fazer a prova. Os outros já fizeram. Disse aí,
Eu acho que corre bem essa possibilidade, faz muito sentido de não ter o sorteio. Essas 5 pessoas ficaram de fora da prova na semana passada. Um vira o Lampião e os outros 4 estão na baia. Capaz de ser essa estratégia também, né? Aí depois teve outro momento ali que o Albert e o Fernando criticaram o Sasha. Aí depois continuaram ali falando a Flor. O Albert disse que ele não consegue compreender como é que o público tá dando moral pro Sasha, que ele não consegue entender como é que o público comprou. Aí o Fernando disse que o Sasha tá bastante cansativo. E aí o Albert sugere então que o Sasha não seja um participante da Fazenda, mas um ator contratado pela Record para confundi-los. Disse o seu Albert: ou o cara é algum ator contratado para Fazenda de verdade, só se ele for um ator que no final vai falar hahaha, brincadeirinha. Pois é, né, seu Albert? O problema de vocês é que vocês deram todo o jogo na mão do cara. E aí o cara tá sabendo lidar com ele. E aí o Albert decidiu que agora, se tiver um apontamento no domingo, ele vai apontar todo mundo na casa, menos o G4. Disse ele: eu não quero ficar me contaminando, eu acabei de voltar de uma roça, eu não quero ficar ouvindo essa galera. O que tá feito, e eu quero mudar. E aí ele disse ali que essa estratégia de ficar indo todo o tempo para cima do G4 é uma estratégia que está favorecendo os adversários e que ele está cansado disso e que está tudo muito confortável para eles agora. E aí a Flor disse que ele ficasse tranquilo, que ele não se preocupasse com isso. Aí a Flor contou que a Luana perguntou para ela se ela sabia em quem eles iam votar, só que a Flor respondeu que ela não conversa mais de jogo com ninguém. E pronto, tá? Foi isso aí que aconteceu. Aí depois teve lá o Fernando reclamando ali da decisão do Albert de colocar a Flora para ser votada com o poder do Lampião. E aí fez toda uma crítica ali, disse que não tinha necessidade. A Flora disse que concordou ali, entendeu o que o Fernando quis dizer e que o objetivo da manobra era reduzir o número de participantes aptos a votarem e tal. Disse aí a Flora: me botou para ver se eu sairia para diminuir o número da casa. E aí o Fernando disse que se sentiu uma manobra do Albert e que isso causou uma indisposição nos participantes. Disse o Fernando: eu só votei em você, Flora, por causa dessa manobra, que para mim foi totalmente sem sentido. Para mim parece que ele só queria causar indisposição entre a gente. E aí depois, de novo, né, começaram a falar do Sasha. E aí começou a dizer ali que o perfil dele de jogador foi definido nas primeiras semanas do jogo, quando ele foi para as 2 roças. E aí depois que as ações da Gisele, do primeiro grupão aí, foi que prejudicaram todo o andamento do jogo. Disse o Fernando: quando a Gisele fez tudo aquilo, o Sasha virou e falou: você tá provando do próprio veneno. O Sasha virou a casa inteira contra mim e me colocou com uma pessoa que não era verdadeira. Mas você deixou, né, Fernando? Esse é o problema, você deixou. Aí depois teve a conversa aí da Vanessa com a Flora. A Vanessa disse que se sentiu envergonhada pelo seu comportamento na noite anterior. Disse aí a Vanessa: deve estar nas páginas de fofoca, eu insistindo no Sidney, meu Deus, e você mesma falou que não estava parecendo brincadeira, né? Tava parecendo sério. E aí a Flora confirmou que ela tentou avisar ali e disse que na visão dela aquilo parecia sério. Aí a Vanessa riu, disse que ela estava bêbada mesmo. E aí ela disse: quem nunca se humilhou por macho por causa de uma cachaça? Aí depois a Vanessa admitiu que ela tem alguém aqui fora e ficou questionando as suas ações. Disse aí a Vanessa: Flora, eu tenho uma pessoa lá fora, o que é que eu estou fazendo da minha vida?
E aí a Flora disse para ela que mesmo que ela tenha alguém aqui fora, ela não tem uma relação sólida com essa pessoa, tão sólida o suficiente a ponto assim de considerar um namoro. Aí a Flora disse, acha que o homem tá gostando dessas brincadeiras? Tu iria gostar? Aí a Vanessa disse, ele não é meu namorado. Então pronto, não tem por que se preocupar com isso, né, Vanessa? Aí depois as duas concordaram que sem um combinado, a Vanessa tá livre para fazer o que ela quisesse. Disse aí a Flora, se você não tem um combinado lá fora com ele, dane-se, faça o que você quiser. E aí a Vanessa disse que realmente não tem. Aí a Flora disse ali que ela tem um cara aqui fora também, mas ela disse que o combinado foi tentar ter juízo. E se ela não tiver juízo, os dois iam ver o que é que ia fazer quando ela terminasse o programa. Ali ela disse ali que tem um acordo com o não namorado dela. Aí a Vanessa disse, a única coisa que eu falei pra ele foi, pode pegar quem quiser, só não namora com ninguém. E segundo o que a Vanessa falou, ele havia prometido que também não ia namorar com ninguém. Eu vou mostrar um trecho disso em vídeo, tá? Porque ela conversou isso aí com a Flora e tal. Achei interessante. Mas no fim das contas, é só mesmo perda de tempo, olha só. Mas vamos ver, né, como é que você vai se comportar lá, né? Brincou assim. Acho que ele não vai querer me encontrar mais, não. O que você acha, Flora? Você acha que ele vai querer? Porque não tem nenhum combinado de nada. Não tenho a mínima noção, assim, não sei. Porque ele tá ficando com outras pessoas também. Eu também tenho que ser santa aqui? Não. Se eu tivesse... Eu acho que você já perdeu o cara, Vanessa. Só isso mesmo, tá? Você já perdeu esse cara aí. Já perdeu mesmo. Aí depois o Fernando disse... que voltou, né, entrou ali na conversa, disse ali que ele estava muito confiante, que ele vai poder mudar a roça, e que essa vai ser a roça dele, que ele vai mudar o jogo, e que até a Vanessa disse que essa poderia ser a roça para desmontar as estratégias do G4. E aí depois a Flora começou a dizer ali... falou da prepotência do Sasha e disse que o Sasha voltou da roça por sorte. Disse a Flora, ele fica falando que eu voltei da roça porque eu dei sorte, que a roça era sobre a Gisele. E aí o Fernando discordou ali que o jogo já está entregue para o Sasha. Disse aí o Fernando, essa roça vai definir muita coisa. Se não mudar nada, acabou o jogo. E aí depois ele voltou a insistir que o G4 e o Yuri são agressivos. E aí continuou dizendo ali que o Gui e o Yuri foram pra cima do Juninho. O que aconteceu na semana passada e tal. Gente, eu realmente não vou ficar me alongando nisso, tá? Porque tá chato. Aí depois a Vanessa e a Flora acreditam ali que o G4 está caminhando para ganhar o jogo. Desculpa, gente, garganta seca. E aí a Flora disse assim que na visão dela, o G4 vai mesmo chegar na final do jogo. E aí a Vanessa até disse que na visão dela, nenhum deles vai sair até a final do jogo. Então o que eles só têm que fazer é aproveitar o tempo que eles têm lá. Aí o Fernando disse ali que ele está preparado para votar até nos seus aliados, se fosse necessário. Disse o Fernando, nós temos que pensar na possibilidade de ter que votar entre nós. Eu, Albert e você, nós temos que ter maturidade para entender isso. Aí depois o Fernando continuou falando ali que ele vai confrontar o Gui sobre o tal segredo da Maju, que ele ia contar o tal segredo da Maju ali. Disse o Fernando, tem informações sobre a tal da Maju lá que a Fernanda ia falar aqui dentro e eu não deixei jogar. Eu vou falar para ele que tem coisas da tal da Maju que eu não deixei ser levado para frente. Sim, Fernando, você vai acabar se sujando e se queimando muito mais aí do que você pretendia se queimar, né? Foi só isso, gente, assim, de interessante o que aconteceu. Só para não dizer que o Fernando não cumpriu a palavra dele, ele estava ensinando a Luana a como é que se faz doce de leite e leite condensado.
É fácil de fazer, tá, gente? A receita não é a coisa mais difícil do mundo, não. Agora exige que você tenha que ficar batendo e mexendo ali o leite enquanto ele tá cozinhando na panela. É um pouquinho demorado, mas é possível de fazer, tá? E se você tem uma panela de pressão, deixa eu te dar uma dica. Coloca a latinha de leite condensado dentro da panela de pressão por 20 minutos. Tá aí, você tem doce de leite. E caso você queira fazer com uma caixinha, você tem duas opções. Ou você coloca a caixinha dentro de um pano ali, um pano tem que ser bem resistente, tá? Porque a caixinha pode ser que não resista à pressão, então o pano tem que resistir. Aí você coloca dentro de um pano ali e tal, coloca a caixinha, cozinha dentro da panela de pressão por 20 minutos, ou você também pode fazer isso com aquele papel alumínio. Você envolve ali a caixinha no papel alumínio, bem assim, várias camadas, tá? E cozinha por 20 minutos. O papel alumínio resiste, tá? Então, isso também ia funcionar. Já fiz muito doce de leite assim, funciona, que é bem legal de fazer. E você pode fazer com qualquer tipo de doce de leite, tá? Qualquer tipo de leite condensado. O leite condensado da vaca, o leite condensado ali vegano, qualquer outro tipo. Olha eu dando dica aí de culinária para vocês. Mas se você também quiser fazer doce de leite a partir do leite, saiba que você vai precisar de muito açúcar também. Então você vai ter que colocar muito açúcar, ficar horas remexendo ali, até cristalizar. Cristalizou, aí sim você vai conseguir cozinhar. Quando você quer fazer o leite condensado, tem um ponto. Quando você quer fazer o doce de leite, tem outro ponto. Mas isso aí não é um programa de culinária, então eu não vou passar de vocês mais do que isso. Aí rolou o rancho do fazendeiro, mas isso, gente, eu vou te contar no próximo vídeo, tá? O rancho do fazendeiro ali teve uma certa definição de estratégias ali e tal, mas ao mesmo tempo, não foi aquela coisa, nossa, meu Deus do céu, grandes definições, porque é a mesma coisa de sempre. Mas eu prefiro contar isso para vocês no próximo vídeo, e também eu prefiro contar para vocês a conversa aí na piscina do Sidney com a Flora, o Gilson e a Vanessa também no próximo vídeo, certo? Ó, beijo para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.